Eu havia chegado àquela reunião com a pasta preparada, os dados organizados, as análises revisadas 3 vezes, porque era o tipo de reunião que não admitia erro e que eu havia sempre tratado com o nível de preparo que o evento exigia. Era a reunião trimestral de diretores da Grupo Ômega Consultoria, aquela que acontecia 4 vezes por ano com todos os membros da liderança presentes, com a agenda que cobria os resultados do período, as projeções para o próximo ciclo e as decisões estratégicas que determinariam a direção da empresa nos meses seguintes. Era a reunião mais importante do trimestre, e eu havia sido convocada pelo próprio Dr. Eduardo para apresentar os resultados do departamento que eu havia coordenado ao longo dos últimos 18 meses, com os números que eu sabia que eram bons, com análises que eu sabia que eram sólidas e com uma projeção para o próximo ciclo que havia sido preparada com o cuidado de quem entende que projeção sem fundamento é promessa que você não pode cumprir. Havia chegado à sala grande do 12º andar às 8h52, 8 minutos antes do horário de início marcado para as 9, com a pasta no braço e o notebook que havia carregado, porque havia um elemento da apresentação que precisava de suporte visual. A sala havia estado com a maioria das cadeiras já ocupadas, com os diretores conversando naqueles grupos pequenos de início de reunião que acontecem antes que a formalidade comece, com o som específico de vozes sobrepostas que tem aquela qualidade de lugar onde as pessoas se conhecem há tempo suficiente para dispensar apresentações. Havia cumprimentado as pessoas que haviam estado mais próximas da entrada, havia encontrado um lugar perto da posição onde havia julgado que faria sentido sentar, dado que seria uma das apresentadoras, e havia começado a organizar os materiais, com aquela antecipação de quem está prestes a fazer algo que preparou, com cuidado e que está confiante no que preparou. E então ela havia chegado, Beatriz Carvalho, esposa do doutor Eduardo Carvalho, diretor-presidente do Grupo Ômega, havia entrado pela porta com aquela presença que preenchia um ambiente antes que qualquer palavra fosse dita, com aquele perfume caro que chegava junto e com aquela postura de quem não precisava verificar se havia espaço porque havia sempre espaço onde ela chegava. Havia olhado para a sala com aquela avaliação rápida de quem está verificando a configuração do ambiente e registrando cada elemento com uma atenção que parecia casual, mas que eu havia aprendido ao longo dos meses a reconhecer como deliberada. E então havia olhado para mim, e havia olhado para o assistente do Dr. Eduardo, o Lucas, que estava posicionado perto da porta com o tablet na mão e aquela expressão de quem está pronto para qualquer instrução que chegasse. E havia dito, com uma voz que havia sido suficientemente alta, para que as 12 pessoas naquela sala pudessem ouvir cada sílaba sem nenhum esforço: ela não senta com a gente. Coloca ela lá fora. O silêncio que havia tomado conta da sala havia durado menos de 3 segundos. Mas havia sido o tipo de silêncio que tem peso, que tem textura, que você sente fisicamente no peito, antes de processar cognitivamente o que acabou de acontecer. 12 pares de olhos haviam se movido na minha direção, com aquela sequência específica de reações que eu havia visto percorrer os rostos das pessoas ao redor: surpresa, constrangimento, e então aquela decisão rápida e quase universal de desviar o olhar, porque olhar de frente para o que estava acontecendo exigiria uma tomada de posição que nenhum daqueles 12 havia calculado que precisaria tomar naquela manhã de quinta-feira. O Lucas havia ficado imóvel por um segundo com aquele desconforto evidente de quem recebeu uma instrução que não deveria ter sido dada e que não sabia o que fazer com ela. Havia olhado para mim, havia olhado para Beatriz, havia olhado para a porta, e havia dito, com aquela voz de quem está tentando executar algo impossível de executar de forma que não seja humilhante: a senhora se importa de aguardar no corredor enquanto a reunião começa? Havia pego a pasta, havia pego o notebook e havia saído, porque havia uma parte de mim que havia entendido, naquele segundo,
que o que estava acontecendo naquela sala tinha dimensões que iam muito além de onde eu sentaria numa reunião de diretores. E havia outra parte que havia entendido, com aquela clareza específica que às vezes chega nos momentos de maior humilhação, que o corredor era o lugar certo para estar naquele momento. Não porque eu houvesse concordado com o que havia sido dito, mas porque o que viria a seguir dependia de eu estar fora daquela sala quando acontecesse. Para que você entenda o que havia acontecido quando a reunião havia começado e o que o Dr. Eduardo havia anunciado que havia deixado todos em silêncio, preciso te levar comigo para os 6 meses anteriores, aquela quinta-feira de manhã. Preciso que você venha junto para o escritório onde eu havia passado 2 anos e 8 meses construindo algo real, observando o que havia para ser observado, documentando o que havia precisado ser documentado e preparando, com a paciência de quem entende, que o momento certo para cada ação, sempre, chega quando você está pronta para reconhecê-lo. Porque a cena no corredor não havia sido o fim de nada. Havia sido o começo do que o Dr. Eduardo havia anunciado. E o anúncio havia sido o resultado de uma conversa que havia acontecido na véspera daquela reunião, numa sala onde apenas 2 pessoas haviam estado presentes, com uma pasta na mesa entre os dois que havia contido 6 meses de trabalho que eu havia construído com cuidado suficiente para que não precisasse de mais nenhuma palavra para dizer tudo o que havia precisado ser dito. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos, sou formada em economia com especialização em gestão estratégica corporativa e construí ao longo de 10 anos de carreira uma trajetória que havia sempre sido fundada num princípio simples e difícil de manter, ao mesmo tempo, que resultado real fala mais alto do que qualquer narrativa que qualquer pessoa possa construir sobre quem você é ou o que você faz. Cheguei ao Grupo Ômega Consultoria há 2 anos e 8 meses como analista de estratégia corporativa sênior. Fui promovida a coordenadora de inteligência de negócios 12 meses depois, e nos 18 meses seguintes, havia construído um departamento que havia se tornado a referência interna de análise de mercado e de suporte a decisões estratégicas, com um histórico de projeções que havia acertado dentro de uma margem que o Conselho havia registrado formalmente como excepcional em 2 relatórios consecutivos. Era esse departamento e os resultados desse departamento que eu havia sido convocada para apresentar na reunião trimestral de diretores naquela quinta-feira de manhã. E havia sido exatamente por isso que a Beatriz havia escolhido aquela reunião específica para o que havia feito. Mas havia calculado errado o que o Dr. Eduardo sabia antes de entrar naquela sala. Deixa o like, se inscreve no canal e fica aqui. Porque o que ele havia anunciado é o que vai mudar tudo. Havia ficado no corredor por 12 minutos. Havia contado porque havia verificado o relógio quando havia saído e havia verificado de novo quando a porta havia se aberto. São 12 minutos suficientemente longos para que você processe muita coisa quando está sozinha num corredor com a pasta no braço e o notebook na mão e o som abafado de vozes do outro lado de uma porta de vidro fosco, que não deixa ver quem está falando, mas que deixa perceber que a conversa acontecendo. Havia ficado em pé porque sentar no corredor teria comunicado uma aceitação que eu não estava disposta a comunicar. Havia ficado com a postura ereta que havia mantido ao longo de 2 anos e 8 meses naquele escritório e que não havia razão para mudar, só porque alguém havia decidido que eu devia estar do lado de fora de uma sala, onde deveria estar dentro. Havia também usado aqueles 12 minutos para verificar uma última vez se o que havia preparado para aquela reunião estava organizado da forma que havia planejado. Havia aberto a pasta, havia percorrido os documentos com aquela atenção de quem está revisando não por dúvida, mas por disciplina, e havia confirmado que cada elemento estava onde havia precisado estar. Havia fechado a pasta, havia respirado, e havia esperado. A conversa que havia acontecido na véspera havia sido o resultado de 6 meses de construção
que havia começado de uma forma que eu nunca havia previsto que começaria, que era com uma inconsistência no relatório de projeção, que havia chegado ao conselho com números que não haviam correspondido aos números que eu havia entregado ao departamento financeiro para consolidação. A diferença havia sido pequena em percentual, mas havia sido numa direção que havia favorecido uma determinada leitura dos resultados do trimestre anterior, e havia sido exatamente nessa direção que havia me feito parar e verificar, antes de aceitar como erro administrativo, o que poderia ser outra coisa. Havia verificado com o departamento financeiro. Havia recebido uma explicação que havia sido plausível isoladamente, mas que não havia resistido ao cruzamento com os registros do sistema que eu havia feito nos dias seguintes. Havia guardado os 2 documentos, o que havia entregado e o que havia chegado ao conselho, com a diferença claramente visível, e havia iniciado um processo de observação que havia se tornado ao longo dos meses seguintes um arquivo que havia coberto 5 categorias diferentes de situações que haviam revelado, quando vistas em conjunto, um padrão que eu havia precisado de tempo para compreender completamente, porque a extensão do que estava vendo havia sido maior do que havia calculado quando havia começado a verificar. A primeira categoria havia sido as inconsistências em relatórios consolidados, que eu havia documentado em 7 instâncias ao longo dos 6 meses, com os documentos originais que havia entregado comparados com as versões que haviam chegado às instâncias superiores. A segunda havia sido um conjunto de comunicações que haviam saído em nome do departamento que eu coordenava com conteúdo que não havia sido por mim autorizado, descobertas quando 3 parceiros externos haviam me contatado com perguntas sobre posicionamentos que eu havia comunicado de formas que não haviam correspondido ao que eu havia comunicado. A terceira havia sido uma série de reuniões das quais eu havia sido excluída com justificativas diferentes em cada caso, mas que haviam compartilhado um elemento consistente que eu havia documentado cronologicamente. A quarta havia sido interferências no processo de avaliação de 2 membros da minha equipe que eu havia verificado quando os membros em questão haviam me procurado com perguntas sobre retornos que haviam recebido por canais que não eram os canais regulares que eu havia sempre usado. E a quinta havia sido algo que havia encontrado 2 meses antes que havia mudado a natureza de tudo que havia construído até então. Havia encontrado, durante uma revisão de processos que havia sido solicitada pelo próprio doutor Eduardo, referências a um projeto de consultoria que havia sido aprovado e que estava sendo executado, sem que eu houvesse sido informada, num segmento que estava diretamente dentro do escopo do departamento que eu coordenava, e com um cliente que havia sido parte da minha carteira por 18 meses antes. De uma transição que havia sido explicada de formas que eu havia documentado como inconsistentes com o que os registros mostravam. Havia levado àquela descoberta a doutora Aline Souza, advogada especializada em compliance e em direito corporativo, que havia consultado 4 meses antes, quando o volume do que havia estado documentando havia atingido um ponto que havia tornado necessária orientação profissional sobre como estruturar o material de forma que fosse juridicamente utilizável. A doutora Aline havia avaliado o material com aquela atenção especializada que transforma documentação acumulada em evidência organizada, e havia dito, numa reunião que havia durado 3 horas, que o que eu havia construído era suficiente para ser apresentado ao doutor Eduardo de forma direta antes de qualquer instância formal, porque havia elementos que tocavam tanto a gestão da empresa quanto a dinâmica pessoal, que envolvia a Beatriz de uma forma que precisava de um espaço de conversa que não fosse imediatamente um processo formal. Havia concordado e havia pedido uma reunião com o doutor Eduardo para 4ª à tarde, véspera da reunião de diretores, sem explicar o conteúdo, mas dizendo que havia algo que precisava compartilhar com ele antes da reunião do dia seguinte.
Havia chegado àquela reunião com a pasta e havia apresentado o material durante 90 minutos com a objetividade que havia caracterizado cada etapa do processo de construção daquele arquivo. O doutor Eduardo havia ouvido em silêncio durante a maior parte, havia feito perguntas precisas que haviam revelado que estava processando com a seriedade que o material exigia, e havia ficado em silêncio por um período considerável quando havia chegado à sessão sobre o projeto de consultoria e sobre o cliente que havia sido transferido. Havia dito ao final, com aquela voz que eu havia aprendido a reconhecer, como a voz que ele usava quando havia chegado a uma conclusão que custava chegar: Renata, eu precisava saber disso. E eu deveria ter sabido antes. O que você fez ao trazer isso desta forma foi a coisa mais profissional que eu já vi alguém fazer nessa empresa. Havia pausado. E havia dito: amanhã, na reunião, eu vou fazer um anúncio. Eu preciso que você esteja lá. Havia dito que estaria. E havia saído do escritório dele naquela quarta-feira à tarde com a clareza de quem fez o que havia para ser feito da forma que havia precisado ser feita. Não havia previsto o que a Beatriz faria na manhã seguinte, mas quando havia acontecido, havia entendido que aqueles 12 minutos no corredor eram parte de algo que havia começado na véspera e que o doutor Eduardo havia sabido antes de entrar naquela sala, e que o anúncio estava aguardando o momento certo para ser feito. A porta havia se aberto às 9h13. Havia sido Lucas quem havia aberto, com aquela expressão de quem estava cumprindo uma instrução que havia recebido dentro da sala e que estava aliviado por ter uma instrução concreta a cumprir depois de 12 minutos sem nenhuma. Havia dito, com uma voz que havia tentado ser neutra e que havia revelado o esforço que aquela neutralidade havia exigido: o doutor Eduardo pediu para que você entre. Havia entrado. O doutor Eduardo havia estado de pé, o que havia sido incomum para ele em reuniões que ele havia sempre conduzido sentado. Havia estado ao lado da tela de projeção, com aquela postura de quem está prestes a dizer algo que havia preparado com antecedência e que havia julgado que precisava ser dito de pé. A Beatriz havia estado sentada no canto direito da mesa, numa posição que havia parecido menos confortável do que haveria parecido 12 minutos antes, com aquela expressão de quem está verificando o ambiente para entender o que estava acontecendo, sem ter ainda a informação suficiente para compreender completamente. Havia ocupado o lugar que havia estado vazio, o lugar onde havia estado sentada antes de ser solicitada a sair, com a pasta na mesa e o notebook ao lado, com aquela calma que havia aprendido ao longo de 6 meses de construção silenciosa a manter como segunda natureza. Haviam sido algumas das pessoas ao redor da mesa que haviam me olhado quando havia entrado, com expressões que haviam variado, entre o alívio de quem havia ficado desconfortável com o que havia acontecido e a surpresa de quem não havia esperado a minha volta. A Beatriz havia me olhado com uma expressão que eu havia lido como avaliativa, aquela expressão de quem está tentando entender o significado de um desenvolvimento que não havia previsto. O doutor Eduardo havia dito, com aquela voz clara e direta, que havia sempre caracterizado as comunicações que havia julgado importantes: antes de iniciarmos a pauta desta reunião, preciso fazer um comunicado. Havia uma pausa que havia sido curta, mas que havia tido o peso específico das pausas que antecedem algo que vai mudar o que vem depois. E havia dito: a partir de hoje, o Departamento de Inteligência de Negócios passa a responder diretamente à presidência, com assento permanente nas reuniões de diretoria. E a coordenadora desse departamento passa a ter o título de diretora, com todos os direitos e responsabilidades que essa posição implica, incluindo participação nas decisões estratégicas desta empresa. Havia uma pausa maior. Renata, seja bem-vinda à diretoria.
O silêncio que havia tomado conta da sala havia sido diferente do silêncio que havia tomado conta quando a Beatriz havia dito o que havia dito 12 minutos antes. Esse primeiro silêncio havia sido o silêncio do constrangimento, daquele desconforto específico de testemunhar algo que não deveria ter acontecido e que deixa as pessoas sem saber onde olhar. O segundo havia sido o silêncio do processamento, aquele momento em que um grupo de pessoas inteligentes recebe uma informação nova que reorganiza de uma vez todo o contexto do que havia acontecido antes daquela informação existir. 12 pessoas haviam ficado em silêncio por alguns segundos que haviam sido suficientes para que cada uma processasse a sequência completa. A instrução de tirar alguém da sala, os 12 minutos no corredor, o retorno e o anúncio. E o que havia sobrado depois desse processamento havia sido a compreensão de que a dinâmica de poder naquela sala havia sido completamente diferente do que havia parecido nos momentos em que havia parecido que a Beatriz havia tido o controle dela. Havia agradecido ao Dr. Eduardo com a objetividade que havia sempre preferido à efusão emocional em contextos profissionais, com aquela contenção que não era frieza, mas que era respeito pelo ambiente e pelo momento. Havia aberto a pasta. E havia dito que estava pronta para apresentar os resultados do trimestre. A Beatriz havia ficado em silêncio pelo restante da reunião. Não o silêncio da pessoa que está ouvindo com atenção e que processa o que está sendo apresentado. O silêncio da pessoa que estava recalculando, que estava reorganizando mentalmente uma série de premissas sobre as quais havia construído uma estratégia que havia executado com cuidado e que havia acabado de descobrir que havia sido construída sobre uma informação fundamental que havia estado errada. Havia me olhado 2 vezes durante a apresentação. Na primeira vez eu havia estado olhando para a tela de projeção e não havia visto. Na segunda eu havia estado olhando para a sala e havia cruzado brevemente com aquele olhar. Havia mantido a expressão neutra que havia praticado por 6 meses. E havia continuado a apresentação. A reunião havia durado 3 horas no total, com a minha apresentação cobrindo 45 minutos e com o restante sendo preenchido pelas pautas regulares que haviam sido previstas na agenda. Havia participado de tudo, havia contribuído para as discussões com os dados e as análises que havia preparado, havia respondido perguntas que outros diretores haviam feito com a objetividade e a precisão que havia sempre caracterizado a forma como eu comunicava informação técnica. E ao final havia saído daquela sala com a pasta no braço e o notebook na mão, da mesma forma que havia entrado 12 minutos atrasada, mas com uma diferença que havia sido pequena em forma e grande em substância. Havia saído com um título diferente do que havia tido quando havia entrado. O que havia acontecido nos dias que se haviam seguido havia sido o resultado do processo que o Dr. Eduardo havia iniciado na tarde de quarta-feira depois da nossa conversa, com a urgência de quem havia recebido informação que não podia ser processada de forma lenta, sem que a lentidão custasse algo que não havia necessidade de custar. Havia convocado uma reunião extraordinária do Conselho para sexta-feira, com os 3 membros independentes presentes, e havia apresentado o material que eu havia entregado na véspera, com a completude que havia me pedido que ele visse antes de qualquer ação ser tomada. O Conselho havia respondido com a seriedade que o material havia exigido. Havia determinado uma auditoria independente dos processos financeiros e de comunicação que haviam sido identificados nas 5 categorias documentadas, com uma empresa externa especializada, que havia sido contratada com urgência e que havia chegado na segunda-feira seguinte com uma equipe que havia trabalhado ao longo de uma semana, com acesso a todos os sistemas que haviam sido identificados como relevantes para a verificação do que havia sido apresentado. Havia sido entrevistada pela equipe de auditoria numa sessão que havia durado 2 horas e meia e que havia percorrido cada categoria do arquivo de forma cronológica, com perguntas que haviam revelado que haviam lido o material antes de chegar
e que estavam verificando a consistência do que eu havia documentado com o que podiam verificar de forma independente nos sistemas da empresa. Havia respondido com a objetividade que havia caracterizado cada etapa do processo desde o início, havia fornecido os documentos originais que havia preservado, e havia dito claramente, quando alguma pergunta identificava um ponto que dependia de verificação independente para ser confirmado de forma conclusiva. O relatório de auditoria havia chegado na quinta-feira, 7 dias depois da reunião de diretores. Era um documento de 17 páginas, que havia confirmado o padrão que havia documentado com a precisão adicional que ferramentas especializadas haviam permitido, havia identificado elementos adicionais que a análise forense havia encontrado nos sistemas, e havia estabelecido conclusões sobre cada categoria com o grau de confiança técnica que tornava as conclusões utilizáveis em qualquer instância que precisasse agir com base nelas. A doutora Aline havia me resumido o relatório com a objetividade que havia sempre caracterizado a forma como ela comunicava informação jurídica complexa, e havia dito ao final de uma forma que havia ficado comigo com a permanência das frases que chegam no momento certo. Renata, você construiu isso da forma correta. Cada elemento, na ordem correta, com o suporte correto. E o resultado reflete exatamente isso. A Beatriz havia sido notificada formalmente pelo advogado do Conselho na sexta-feira, com uma carta que havia descrito os resultados da auditoria e as medidas que haviam sido tomadas como resultado. Havia sido entregue pessoalmente com confirmação de recebimento. O que havia acontecido depois dessa notificação nas esferas que pertenciam à vida pessoal do doutor Eduardo era uma história que não era minha para contar, além do que havia afetado diretamente o ambiente profissional onde havia trabalhado. O que eu havia sabido era que o processo havia seguido seu curso nas instâncias adequadas, com o material que havia sido entregue, e que esse curso era responsabilidade das instâncias que haviam recebido o material, e não minha. O doutor Eduardo havia me chamado numa tarde da semana seguinte para uma conversa que havia sido diferente de qualquer conversa que havíamos tido em 2 anos e 8 meses de trabalho próximo. Havia dito que havia lido o relatório completo da auditoria, que havia verificado de forma independente partes do que havia sido documentado e que o que havia verificado havia sido consistente. Que havia coisas que não havia sabido e que a extensão do que não havia sabido havia sido a coisa mais difícil de processar, não pelo processo corporativo em si, mas pela compreensão do que havia sido construído ao seu redor, sem o seu conhecimento. Havia dito que a decisão de me promover havia sido tomada antes da reunião de quinta-feira, que havia estado planejada há 3 semanas, e que o que havia apresentado na véspera havia confirmado algo que já havia julgado ser correto, mas que havia adicionado uma dimensão que havia tornado a decisão ainda mais clara. E havia dito que havia uma coisa que queria que eu soubesse antes de qualquer outra conversa, que o que eu havia feito, ao documentar o que havia documentado e ao trazer da forma que havia trazido, com a doutora Aline ao lado e com o material organizado da forma que estava, havia sido o ato mais profissional que havia visto naquela empresa em 11 anos. Havia ouvido tudo com a atenção que aquela conversa havia merecido. E havia dito que havia feito o que havia julgado que precisava ser feito da forma que havia julgado que precisava ser feita, e que havia ficado grata pela forma como ele havia recebido o que havia trazido. Era a verdade. E era suficiente. Havia assumido formalmente a posição de diretora de inteligência de negócios na semana seguinte à reunião de diretores, com os acessos, as responsabilidades e as proteções contratuais que a posição implicava. Havia sido uma transição que havia acontecido de forma que havia revelado que a decisão havia sido preparada com antecedência suficiente para que cada elemento estivesse pronto antes que fosse necessário, o que havia confirmado que o doutor Eduardo havia sido honesto quando havia dito que a promoção havia sido
planejada com 3 semanas de antecedência. Os primeiros meses na nova posição haviam sido diferentes em qualidade de tudo que havia existido antes, não porque o trabalho em si havia mudado de forma radical, mas porque o espaço no qual o trabalho acontecia havia mudado de uma forma que havia libertado uma quantidade de energia que eu havia estado usando de forma dividida. Havia sempre existido uma parte da atenção que havia estado alocada para navegar a dinâmica que havia documentado, para verificar o que havia precisado ser verificado, para manter o arquivo que havia mantido com a consistência que havia exigido. Com aquela parte da atenção liberada, o que havia ficado era trabalho em estado integral, e a diferença havia sido perceptível nos resultados de uma forma que havia aparecido nos relatórios do trimestre seguinte com uma clareza que havia dispensado qualquer análise para ser percebida. O processo de auditoria havia produzido, além do relatório sobre as situações específicas documentadas, um conjunto de recomendações de governança que o Conselho havia determinado como obrigatórias de implementar. Havia sido designada como responsável pela implementação de 3 dessas recomendações, que haviam sido diretamente relacionadas ao escopo do departamento que eu coordenava, o que havia sido tanto um reconhecimento da expertise, quanto uma oportunidade de transformar o que havia sido identificado como vulnerabilidade em estrutura de proteção, que tornaria as situações equivalentes muito mais difíceis de ocorrer no futuro. A Renata, colega que havia levantado os olhos da tela quando a caixa havia sido colocada sobre a minha mesa, em outro momento difícil da minha trajetória naquela empresa, havia me procurado alguns dias depois da reunião de diretores, com aquela naturalidade de quem quer retomar uma conversa que havia sido interrompida por circunstâncias que nenhum dos dois havia controlado. Havia dito que havia ficado constrangida com o que havia presenciado na reunião, que havia querido fazer algo no momento e que não havia sabido o que fazer, e que havia ficado aliviada quando havia visto o que havia acontecido depois. Havia dito que não havia necessidade de se sentir responsável pelo que havia presenciado sem ter criado, e que o que ela havia feito, que era simplesmente estar presente e não fingir que não havia visto, havia sido mais do que muitas pessoas haviam feito. Era verdade, e havia ficado como um lembrete de que testemunhar com honestidade, mesmo em silêncio, era uma forma de integridade que não deveria ser subestimada. Havia chegado aos 3 anos na empresa 2 meses depois da reunião de diretores, com um aniversário de empresa, que havia sido diferente do que havia imaginado, que seria quando havia chegado 2 anos e 8 meses antes. Não havia celebração formal, não havia bolo de aniversário na copa, que não era a cultura daquele escritório. Havia o trabalho do dia, que havia sido o suficiente para mim, porque havia aprendido que o trabalho bem feito é a celebração mais duradoura que existe e que não depende de nenhuma data para ser verificável. O que eu carrego como aprendizado permanente de cada elemento daquele período, dos 6 meses de construção silenciosa, até os 12 minutos no corredor, e o anúncio que havia vindo depois, é algo que tem camadas que se revelam em ordens diferentes, mas que se articulam de uma forma que faz sentido quando vistas em conjunto. A primeira é que documentar não é desconfiança. É o reconhecimento de que a sua experiência é real e que o que é real merece existir de forma que não depende da memória de ninguém para ser verificável quando o momento de verificar chega. A segunda é que apresentar o que você sabe à pessoa certa da forma certa, com o suporte profissional correto e com a objetividade que o material merece, é completamente diferente de reclamar ou de acusar, e que essa diferença determina a qualidade do resultado que o processo produz. E a terceira é que ficar no corredor com a pasta no braço e a postura ereta pode ser, dependendo do que foi preparado e de quem está dentro sabendo o que você sabe, o lugar mais estratégico onde você pode estar nos 12 minutos mais importantes de todo o processo. Ela havia dito para me colocar lá fora, e eu havia saído. Havia ficado no corredor com a pasta e o notebook,
e a calma de quem sabe o que havia sido preparado e que confia no processo que havia sido iniciado na véspera. E quando a porta havia se aberto e eu havia entrado de volta para a sala, o que havia esperado do outro lado havia sido o anúncio que havia deixado todos em silêncio, não porque fosse surpreendente para quem havia preparado o terreno, mas porque havia chegado no momento exato em que precisava chegar, com o peso de tudo que havia antecedido e com a clareza de tudo que havia construído para que fosse possível. Se essa história chegou até você no momento certo, deixa o like agora porque ele me diz que valeu cada detalhe que trouxe aqui com honestidade total. Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história de alguém que foi colocado fora de uma sala, onde deveria estar dentro, e que descobriu que o corredor era exatamente o lugar certo para estar naquele momento específico. E me conta nos comentários, você já foi humilhado na frente de pessoas que precisavam ver o que aconteceu a seguir para entender o que realmente estava acontecendo? Como foi esse momento? Porque a sua história importa tanto quanto a minha. E juntos, a gente prova que quem manda alguém para o corredor sem saber o que foi preparado na véspera, está mandando para o lugar errado, a pessoa errada no momento mais errado que poderia ter escolhido.